Que Deus abençoe demais o teu dia, que em algum momento essa palavra aí vai passar diante de vocês, que ela produza o fruto a qual ela vai ser determinada, não por mim, mas por Deus. Eu creio que antes de qualquer coisa que a gente se disponha a falar, a fazer em nome do Senhor ou pelo Senhor, Ele antes já havia determinado um propósito e um objetivo para que ela se cumpra. Então, que em nome de Jesus, sua vida seja edificada com esse estudo, com esse resumo da palavra, mais 3 capítulos no dia de hoje. Nós vamos de 2 Reis 16 até o 18. Nós estamos vendo a sucessão de muitos reinados, nós estamos vendo reinados atrás de reinados, alguns reinados muito curtos, por homens que de alguma forma fazem o que é reprovável aos olhos do Senhor e consequentemente acabam aí falhando na sua missão, no seu propósito de continuar fazendo o povo de Israel prosperar. Quando você vê a história desse povo, quando você para refletir de uma maneira fria e até mesmo rápida sobre a história do povo de Israel, você se questiona muito, porque um povo que foi tirado de uma condição de escravo, escolhido para ser o povo de Deus, automaticamente Deus os prospera. Ainda lá no Egito, Deus faz com que eles cresçam em muito número, Deus faz com que eles cresçam em muita prosperidade material. Automaticamente isso muda o olhar de um faraó que escraviza. Depois Deus vem, os liberta, faz milagres no meio do povo, faz milagres para que eles sejam libertos, mostra poder e mostra o quão é grande a relação que ele tem com o povo que ele escolheu, dá terras, prospera novamente, faz com que esse povo seja um povo extremamente próspero, mas por muitas lideranças ruins, por muitos líderes que trouxeram destruição para o meio do povo, esse povo vai se destruindo e vai vivendo uma decadência muito grande. Eu, particularmente, ao ler e estudar cada vez mais as Escrituras, eu vejo o quanto é triste os passos que Israel tomou, a direção que o povo de Israel foi tomando e que os líderes, obviamente, foram conduzindo o restante do povo. Então, nós entramos aqui numa era de muitos reinados ruins. E no estudo de hoje não vai ser muito diferente. Já no capítulo 16, Acaz vai ser talvez aqui um protagonista do nosso resumo, um rei idólatra, o reinado de Acaz, que é rei de Judá. Ele também faz o que o Senhor reprova. O versículo 2 diz que ele não andou como o rei Davi, seu pai, reforçando a ideia de ter Davi como um rei modelo, como um rei referência, como um rei que traz a linhagem sobre o trono. É uma promessa de Deus que a linhagem de Davi jamais se apartaria do trono. Acaz era um rei idólatra, um rei que não tinha o menor apego com o Senhor, não tinha o menor cuidado com as coisas de Deus. A sua maldade ela fica ainda mais evidente quando ele pega os tesouros da casa do Senhor, quando ele pega os recursos da casa de Deus e usa como pagamento ao rei da Assíria para atacar Israel. Então, olha o absurdo, ele se volta contra um povo que era o seu povo também, embora houvesse ali, naquele período histórico, uma divisão do povo de Israel. Então, vale lembrar que as tribos do norte são as 10 tribos de Israel que permaneceram juntas, as tribos do sul, Judá e Benjamim, permanecendo ali, fazendo o reino de Judá. Então, a palavra vai nos mostrar que nesse momento, ele pega tesouros, ele pega recursos, riquezas da casa do Senhor para fazer um pagamento ao rei da Assíria, atacar as 10 tribos de Israel. Então, que absurdo, olha a perversidade do coração desse homem. A Assíria invade e derrota Israel, depois segue até a Síria, mata o rei e a derrota também. Então, é algo assim perverso que está acontecendo. Vai nos trazer o contexto aqui de que quando foi visitar Damasco, a capital da Síria, Acaz viu um monumento idólatra que muito chamou a sua atenção. E aí, tanto que ele manda construir também um em Jerusalém, provocando ainda mais a ira de Deus, provocando ainda mais a ira do Senhor. Ou seja, Acaz ele acaba sendo para nós aqui um exemplo de perversidade, incredulidade com Deus e também um exemplo de amor à idolatria.
Ele traz tudo isso para dentro do povo. E é muito interessante a gente pensar na proporção das atitudes de alguém que assume um papel de relevância, alguém que assume um papel de liderança no meio do povo. As nossas atitudes, sim, elas têm sim um peso maior, elas têm uma conotação maior quando a gente age assim diante daqueles que a gente lidera, seja lá qual for a esfera que você possa imaginar, seja na tua casa, no seu trabalho, na sua igreja, enfim. Nós sempre temos pessoas ao nosso redor, nós sempre temos a oportunidade de influenciar ambientes e pessoas ao nosso redor. E infelizmente esse rei influencia Israel de uma maneira extremamente negativa. Ele traz a idolatria para dentro de casa. Ele usa da perversidade para atacar irmãos. Então é horrível o que está acontecendo. Ele não teve o menor receio de profanar os bens da casa de Deus para satisfazer os próprios desejos. Então, qual o ponto? Olha o ponto que esses caras chegaram, olha o ponto que esses caras se permitiram viver, se permitiram chegar. Que Deus também nos livre de tamanha profanação, que Deus nos livre de tamanha perversidade, que haja em nós temor ao Senhor, zelo por tudo aquilo que representa a santidade de Deus no meio do povo. E nós vimos o quanto Deus ele é contra esse tipo de idolatria. Já no capítulo 17, 2 Reis 17, vai nos contar, vai nos trazer o contexto histórico de quando a Síria invade Israel. Então nós já trazemos o contexto, o pano de fundo para que isso acontecesse. O rei de Judá usa dos tesouros da casa de Deus para pagar com que esse rei da Síria vá invadir Israel. Nós temos aqui eventos marcantes na história do povo de Deus. Esse capítulo ele é marcado pelo fim do reino do norte. Israel e o surgimento aqui dos samaritanos. Então é um contexto histórico muito importante para que a gente entenda as indas e vindas do povo de Deus, aonde chega tudo mais. O Velho Testamento é muito rico em história, é muito rico em contexto histórico. Oséias foi o último rei de Israel, ele acaba sendo preso na Assíria, enquanto o povo foi levado para uma cidade chamada Halá, que fica próximo ao rio Gozã. Aqui nesse capítulo a gente vai ver que Israel ele colhe o fruto do seu endurecimento e pelos pecados contínuos contra Deus. Então, por mais que o Senhor os advertisse, o rei e o povo continuavam em desobediência e ignorando os mandamentos de Deus para cada um deles. De maneira secreta, eles estavam praticando a idolatria, que diz o versículo 8 e o versículo 9. Quando eles eram repreendidos, quando eles foram repreendidos, eles mostravam sempre uma atitude muito hostil, muito rude, coração endurecido. A palavra de Deus diz aqui no versículo 14, eles tinham um coração endurecido, eles eram vaidosos, estavam mais preocupados com a sua aparência, com a sua importância, com o seu orgulho e tudo mais, estavam mais preocupados com isso do que realmente ser com o que o Senhor agradava, em realmente ser algo bom. Eles se preocupavam em mostrar uma coisa que de fato não eram. Então, eles esculpiram imagens para si mesmo, versículo 16. Eles consagraram os seus filhos aos ídolos, versículo 17. Eles se envolveram com práticas de espiritismo, vai também dizer no versículo 17, práticas que o Senhor já tinha mostrado que não tinha comunhão com isso. Olha o que diz aqui, olha o que diz então os versículos 17, é muito interessante dizer isso. Diz o seguinte, versículos 16 e 17: abandonaram os mandamentos do Senhor, seu Deus, fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, é muito interessante a gente ver o contexto a qual eles se envolveram. Nós entendermos aqui o contexto a qual eles estão se permitindo viver. E principalmente por causa disso, o Senhor ele envia juízo permanente sobre eles. E eles acabam sendo destruídos, eles acabam sendo humilhados, tal como o Senhor havia dito já na lei. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre isso. Então, eles estão
colhendo o fruto que eles plantaram. Eles plantaram algo contra o Senhor, eles abandonaram o Senhor, eles, de uma certa forma, eles humilharam tudo que o Senhor fez por eles, e agora Deus vai permitir que eles colham esse fruto. Uma outra parte aqui interessante que acontece nesse capítulo fala sobre o surgimento dos samaritanos. Quando Israel foi invadida pela Síria e o seu povo foi levado cativo, foi levado como escravo, o remanescente, ou seja, os que sobraram, eles foram convidados por Ezequias, rei de Judá, para se mudar para Jerusalém e habitar lá, para que juntos eles servissem ao Senhor. Essa história vai ser um pouco melhor abordada em 2 Crônicas, no capítulo 30, mas diante dessa tamanha perdição, dessa tamanha desgraça que a gente está vendo o povo vivendo, houve alguns que zombaram do convite de Ezequias, houve alguns que permaneceram com a arrogância no coração, zombaram do convite de Ezequias, e alguns descendentes de Aser, Manassés e Zebulon, e alguns de Efraim e Issacar, juntamente com os levitas, seguiram para Jerusalém. Então, das 10 tribos, a gente vê que alguns remanescentes de poucas tribos, menos da metade talvez, seguem, os seus remanescentes seguem para Jerusalém. Os que não aceitaram o convite foram dispersos até que em Samaria, a Bíblia vai nos contar, fizeram um local de habitação. E depois de muito sofrimento por peregrinar ali nessa jornada, em uma terra não habitada, e ser castigados pelos leões selvagens. Então, um contexto bem triste, um contexto bem difícil aqui para eles. Eles vão passar por grandes apuros. E aí, os samaritanos então passaram a invocar o nome do Senhor. Os samaritanos passaram agora a invocar o nome do Deus de Israel e aos deuses das nações. Por causa disso, eles passaram então a ser odiados pelos judeus. Por causa disso, eles passam a ser odiados, desprezados pelos judeus. Nós vemos aqui, nós vamos ver ainda muito mais durante o decorrer dos nossos estudos, dos nossos resumos aqui da palavra, que sempre que o povo judeu se voltava ao povo de Samaria, é sempre com um certo desprezo. É sempre com um certo desprezo. Então olha o que diz aqui no versículo 32 e 33. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses conforme os costumes das nações onde haviam sido trazidos. Era um povo de Samaria ali, era um povo que vivia diversas misturas culturais. Eram povos de diversas tribos que se juntavam ali e tudo mais. Então, imagina você que cada cultura tinha ali o seu tipo de adoração, suas crenças e tudo mais. E quando eles se juntam num único lugar, eles começam a misturar, eles vão pegando um pouquinho de cada um e tal, e constroem uma nova cultura. Então os judeus, o povo judeu, as outras tribos que permaneceram, ainda que se espalharam um pouco, mas quando eles voltavam os olhos para Samaria ou para os samaritanos, eles tinham um grande desprezo, porque eles sabiam que tudo aquilo ali era contrário ao Senhor. O último capítulo do nosso estudo de hoje, capítulo 18, vai falar sobre a prosperidade do reino de Ezequias. Nós vamos ver aqui um relato de um bom reinado. Ezequias teve ali, o rei de Judá, nesse contexto histórico que nós estamos vendo aqui. Ele faz o que era agradável aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de Davi na obediência e no culto ao Senhor, na adoração a Deus. Ele ordena que os altares fossem destruídos, inclusive a serpente de cobre, que há mais de 1000 anos já era considerada sagrada pelos israelitas, a serpente que surgiu ali no episódio, na época de Moisés ainda, uma intervenção de Moisés ali, que passava então a ser um monumento ali histórico, que o povo judeu já considerava como sagrada. Ele destrói inclusive ela. Ezequias foi para nós um exemplo de alguém que confia no Senhor, alguém que se lança mesmo, que se entrega de verdade. Ele busca intimidade com Deus, constante, uma intimidade constante com o Senhor, e ele faz com que suas atitudes fossem dirigidas por Deus. É um homem que realmente permite ser conduzido pelo Senhor. Por causa disso,
ele prospera e com ele todo o povo de Judá prospera também. É o que eu estava falando aqui a respeito de uma liderança que traz bons frutos. É óbvio que esses frutos vêm sobre ela, mas também passa para aqueles que são os liderados. Eu creio que Deus ele nos chama a transbordar. Ele nos chama a transbordar. Ele vai nos enchendo, o Senhor vai nos enchendo para que a gente transborde. Porque quando você transborda, aquilo que de bom o Senhor está enchendo em você, vai também poder encher aqueles que estão ao seu redor. Seja o ambiente, sejam pessoas. Agora, um reinado ruim, ele vai enchendo você de coisas ruins, atitudes ruins, e uma hora isso transborda. E quando isso transborda também, contagia o ambiente com as coisas ruins. Então, que nossa oração seja para sermos cheios de algo bom, de algo que faça relevância, que faça sentido ao ser transbordado, que possa impactar de maneira positiva, não só a nós, mas os ambientes e as pessoas ao nosso redor. O marco profundo aqui do reino de Ezequias foi que durante ali o seu reinado, com certeza foi uma vitória sobre Senaqueribe, rei da Síria. Esse aqui é um exemplo de fé tão relevante que também está registrado no livro de Crônicas, de 2 Crônicas, capítulo 32, e também nos livros de Isaías, nos capítulos 36 e 37. Então a gente vai ver essa história, esse acontecimento em uma outra releitura de duas formas, tanto no livro de Isaías quanto no livro de 2 Crônicas. O que é interessante falar aqui é que ele se humilha diante do Senhor, e o Senhor lhe dá grande vitória sobre os seus inimigos. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, nós temos uma breve descrição de como foi a sua liderança, mas em 2 Crônicas, lá no capítulo 29, a gente vai ver com maior riqueza de detalhes tudo o que ele faz e como ele teme ao Senhor. Então nós vemos aqui que talvez um fato mais relevante sobre esse capítulo, sobre o governo desse homem, que diante de tantos e tantos reinados sucedendo ali, sempre pessoas fazendo o que era contrário ao Senhor, sempre trazendo pessoas que reprovadas diante dos olhos de Deus, agora se levanta um homem que está disposto a restaurar a adoração, que está disposto a destruir tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de destruir tudo aquilo que afasta o Senhor do meio do povo. Um homem que está disposto a entregar o domínio, o governo e principalmente a direção do seu reinado nas mãos daquele que sabe o que está fazendo, que é o próprio Senhor. Foi o Senhor que os levou até ali. Foi o Senhor que fez com que eles deixassem de ser escravos. Então nada melhor do que entregar o governo na mão de quem sabe realmente governar. Nada melhor do que entregar o governo, o controle, a liderança nas mãos de quem realmente pode nos conduzir a um bom caminho. E é isso talvez uma das melhores ou dos maiores ensinamentos que esse capítulo tem para nos trazer: entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor o controle e o domínio de nossas vidas, o controle e o domínio dos nossos passos, o controle e o domínio das nossas emoções, o controle e o domínio das nossas atitudes e decisões. Então, que em nome de Jesus, você, assim como esse líder maravilhoso, assim como Ezequias nesse momento está entregando tudo nas mãos de Deus, que cada um de nós possa também entregar para que colha bons frutos, para que nós possamos ser cheios da presença, para que nós possamos ser cheios desse Espírito que vem, que o Senhor derrama sobre nós, para que nós possamos ser cheios do amor e das vontades do Senhor, dos frutos do Espírito, até transbordar e impactar pessoas, lugares e situações ao nosso redor. Em nome de Jesus, que seja esse o liberar do Senhor para as nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um de vocês. Que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.